Tov, o tema da nossa aula hoje é sobre Basar e Halav. Então é um tema que vai mudar muita concepção que a gente já sabe, e eu espero que vocês gostem. Tov, os livros que eu vou estar utilizando, as bases desse shiur, foi extraído do livro Hakashirut, tá? Tem invenção em hebraico, em inglês, tá? É o que é mais moderno no mercado sobre Kashrut aqui em Israel. O livro Going Kosher, que é interessante também, vale a pena. Ve'alta ve'savata, esse livro só tem em inglês, tá? E por último, Basar e Halav, que é o tema dessa aula, tanto em hebraico quanto em inglês, tá? Eu espero que vocês absorvam todas as informações e Bezat Hashem a gente possa crescer tanto em Torá, nesse tão importante mandamento que é de Oraita, tá? Os animais, o que é Basar e Halav? É carne e leite, né? São extraídas a Basar, a carne de animais permitidos, né? E ele vai trazer uma ampla informação de quais são os animais permitidos e quais são os animais proibidos, tá? A Torá, ela fala desses animais e dá pistas, né? E a gente vai tentar falar quais são esses animais, tá? A primeira palavra que a Torá fala, aparece essa frase, né, 3 vezes na Torá. Lo tevasher geti b'halav imo. Seria não cozinhar o cabrito no leite da sua mãe. E aí esse mandamento, como eu falei, aparece 3 vezes a mesma frase. Nunca na Torá e na Taná vai ter repetição de uma frase. Vai ter o mesmo sentido, mas nunca com a mesma frase. Só nesse caso vai se aparecer 3 vezes a mesma palavra, tá? E a gente vai encontrar 2 vezes mencionada no livro de Êxodo, né? Shemot. Uma primeira é 23:19, Êxodo 23:19 e Êxodo 34:26, tá? E Deuteronômio 14:21, tá? Que é Devarim. São mencionadas essa mesma frase, não cozinhará cabrito com o leite da sua mãe. Aí a gente vai ver que Hashem dá esse preceito para a gente, mas a gente não entende, né? E fica muito difícil compreender para poder fazer essa mitzvah, né? Então a gente vai tentar aqui nesse shiur tentar mostrar as pistas tanto na Torá quanto na Gemara, tá? E nos escritos um pouquinho mais esotérico, tá? Que é na Kabbalah, tá? Que eles dão um pouquinho porquê, tá? Como eu falei, esse versículo só é repetido nesses 2 vezes no livro de Shemot e 1 vez no livro de Devarim, né? Então, no Tratado de Rolim, no Talmud, vem a fonte, tá? O que é isso, essa fonte? Como os Chachamim interpretaram esse mandamento? Não cozinhar, não comer e não ter proveito, tá? Não se pode cozinhar, não se pode comer e não se pode ter proveito, como eu comentei, né?
e a gente vai detalhar todas essas informações, né? Cozinhar, mesmo que é proibido, né? É um mandamento de Oraita, da Bíblia, da Taná, ou da Torá. Então não se pode acender o fogo, mesmo que você não coma, tá? Você pegar uma carne que é taref, né? E você acender ela, botar ela no fogo, é proibido. E mesmo que você cozinhar ela, que ela é taref, tá? Ela é proibida, de um animal proibido, ou que ela não foi, ela não teve o devido abate pela lei judaica, né? Que é a pessoa que abate chama shochet. Comer, a gente, como eu falei, não pode cozinhar e também não pode comer, mesmo que um não judeu faça a comida, está proibido. E uma coisa mais interessante, a gente não pode ter o benefício de vender esse animal ou essa carne, dar essa carne a um animal, entende? Então é proibido tudo. A gente vai tentar destrinchar essas pistas, né? No benefício, um exemplo bem claro, o shochet é a pessoa que vai fazer o abate, né, do animal, né? E cabe a ele toda a responsabilidade, porque ele vai fazer o animal mamífero kasher se tornar puro ou impuro, tá? E então ele, para ser o shochet, para você poder fazer ter um shochet, ele tem que ser uma das qualidades de um shochet, não só do shochet, mas sofei stam, que é a pessoa que escreve a mezuzá, o sefer torá, os tefilins, né, os pergaminhos que estão dentro do tefilim, todas ketubá, né, tem muita gente que usa o sofei stam para escrever uma ketubá. Tanto o shochet como o sofei stam, eles precisam ter irat shamai. O que é irat shamai? Temor aos céus. Senão, você é uma pessoa que você confia 100%, porque ele vai estar levando uma comida kosher ou kasher para a tua mesa, para a mesa da tua família e para Am Israel. Então, kashrut, o shochet, tem que ter irat shamai. E nisso cabe as organizações, como a gente falou nos outros vídeos, as organizações que orientam, regularizam também a kashrut, fiscalizar se as pessoas estão fazendo um abate correto, se são pessoas que guardam Shabbat, né, que comem kasher, que tem uma conduta boa, entende? Uma pessoa índole, né? Então, e mais importante, ter irat shamai, né? O shochet, ele, para fazer uma shechitá, é preciso que o shochet tenha uma faca especial, tá? E essa faca especial, ele vai fazer um corte, tá? Para se tornar um alimento kasher. Mas se a faca fazer como um serrote, ele não conseguir com um golpe só, cortar e fazer o abate, será muito difícil. Todo o animal ele vai estar taref, tá? Ele vai estar taref e não está propícia para ser a carne kasher, tá? O que vai se fazer com essa carne? Ele vai ter prejuízo, né? A gente está falando de um boi, né? Ou de uma vaca, ou de um cabrito, um bezerro. São animais de porte grande, né? Você vai perder isso? Não. A mitzvah de comer kasher é somente dos judeus, tá? Os não judeus, eles não têm a obrigação de comer kasher, tá? Então o shochet pode vender esse animal que foi abatido, ele infelizmente se tornou taref,
porque ele cerrou, né? Houve um erro. Isso acontece sempre, tá? Não é um erro grande. Por isso tem que ter muita concentração, tem que ter muita Irat Shammai e temor aos céus, né? Irat Shammai, para quando for fazer um abate. E essas são as leis para abater um animal. Então, se ele teve esse prejuízo, ele pode vender essa carne que é tarefa para o povo judeu, para um não judeu, tá? E ele não vai ter grandes perdas, tá? Porque essa mitzvah de comer caché só é para os judeus ou as pessoas que estão no processo de conversão, tá? Para comer o caché, para entrar, os rabinos falam que a pessoa que é sincera, que está tentando se converter ao judaísmo, ela precisa um dos mandamentos, não dos mandamentos, mas um costume bom de educação, né? É a pessoa começar a comer caché. Eu sempre costumo dizer, como é que você vai andar de bicicleta se você não anda na bicicleta, né? Você precisa montar na bicicleta e ir andando, vai cair, vai levantar até você ter o domínio na bicicleta. E em todas as mitzvot você precisa conhecê-la na teoria e as que são permitidas na prática, tá? Tem algumas mitzvot que você tem que deixar para quando terminar o processo. Alahot Girim, eu acho que no futuro a gente pode falar sobre isso, tá? Mas a gente volta ao kashrut. O animal, né, é abatido de uma vez só, né? E quando ele é abatido, o sangue do animal, ele tem que jorrar, né? E o animal vai ser meio que anestesiado, né? Não vai ter dor. Quando você passa o serrote, você faz um serrote, você está trazendo tortura para o animal. Isso que torna o animal taref, tá? E nisso o sangue vai jorrar. E antes disso o chorrete tem que cavar um buraco, tá? E vai ter que ser enterrado o sangue com a terra. Pronto, até aqui a gente já viu, né? Deu para entender um pouquinho. O importante, como eu falei, é o chorrete ter Irat Shammai. Mas agora a gente vai falar uma coisa bem interessante. Um judeu, ele pode vender porco, né? Uau, polêmico isso, né? Vender carne de porco a um não judeu? Alarricamente, essa é bombástica, né? A gente sempre cresceu, escutou que não se come porco, e é verdade, açude de oraita comer porco, tá? Mas não há nenhuma restrição halárrica que um judeu possa vender o porco a um não judeu, tá? A um gentil. O judeu não pode vender essa carne de porco a outro judeu, porque há um issur sobre comer carne de porco, mas não há nenhum issur, nenhuma proibição para que o judeu venda essa carne para um não judeu, tá? Existe outros conceitos, tá? Hoje a gente não tem esse costume. Não há costume de um judeu vender carne de porco, porque se ele vende, ele vai estar contraditando tudo aquilo que ele vive. Então não há esse costume no povo judeu. E também é uma cerca, né, que os Rachamim decretaram, que se a pessoa vende, talvez um judeu possa ver, olha, o Shimon está vendendo carne de porco, se ele pode, também pode comer. Então, para judeu não se pode comer, então não é um minhag bom, não é uma coisa boa. Mas, alarricamente, um judeu pode vender essa carne para um não judeu, tá? Um exemplo dessas problemáticas alárricas, há um tempo atrás, eu recebi uma ligação e a pessoa me disse: Abraão, eu recebi uma notícia triste do meu médico e eu preciso descobri que eu tenho diabetes
E ela falou, poxa, e eu descobri, né, que que eu tinha que tomar insulina. Insulina, quem sabe, é o medicamento das pessoas que têm diabetes. Então, dentro da insulina tem algumas fórmulas que vem, acho que gordura ou algo extraído do porco. E ela ficou nervosa, disse assim, mas eu sou uma pessoa que passei a vida toda comendo caché, eu tenho Irat Shammai, eu não vou injetar essa insulina em mim. E a resposta foi bem interessante. Alahicamente é proibido comer, tá, o porco, mas ter proveito do porco é permitido, tá? E no caso de saúde é permitido também. Interessante a gente saber disso, tá? Não só a insulina, mas como algumas cápsulas de remédio também é feito extraído derivados de porco. Então, cabe interessante saber sobre esse tema, que é um pouco delicado, eu diria muito delicado, saber como é que funciona a Halakha e todas as situações desse tipo, consultar um rabino competente, um rabino da Kehilá, um rabino que conheça as halachot a fundo, tá bom? Voltando mais esse tema, né? No judaísmo, as leis obrigam os judeus a guardar esses mandamentos, mas não os não-judeus, né? Um exemplo bem claro, um judeu que cumpre Shabat, ele cumpre porque é de Oraita, é um mandamento que está escrito na Torá, mas esse mandamento só cabe aos judeus, não cabe aos não-judeus, né? Um judeu pode trabalhar em Shabat, né? Então, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nehiyat bivaro. Então, é interessante de saber onde está, né? Para não violar. O não-judeu ele não está violando nada. Ele está somente o Am Israel, o povo de Israel, que tem a obrigação de guardar as leis judaicas, né? Um belo exemplo que aconteceu, acho que aqui, a cidade onde eu moro, uma família precisou viajar e essa família passou uma semana fora e ela chamou um dos nossos alunos aqui, que estuda aqui na Yeshiva, para cuidar de um cachorro que eles tinham, né? E ele aceitou, foi pago esse trabalho, né, de cuidar do animal. E quando ele chegou para dar alimento, a ração para o cachorro, ele pegou o pacote da ração e olhou e viu que a composição da ração tinha carne e leite, né? Era uma ração que veio de fora de Israel, porque aqui em Israel eles também tomam muito conta disso, né? A Rabanut. Quando você compra uma ração aqui de um animal, principalmente, né, qualquer animal doméstico, eles têm esse costume de botar asgarrá na ração. Por quê? Eu vou explicar. Nessa ração que veio de fora, ela tinha ingredientes de leite e de carne. E aí a gente vai estar entrando numa proibição de oraita, que é ter proveito, né? Como eu vou explicar? Se você pega, é proibido até dar para um cachorro um alimento de carne e leite. Então, subconsciente, talvez a minha família talvez não saiba, não viu, né, que comprou esse alimento para o cachorro. O rapaz, que é muito mais temeroso, mais cuidadoso nesse ponto, ele olhou e disse, não posso fazer isso porque eu vou estar transgredindo um preceito de oraita, um preceito bíblico. Então, essas coisas é preciso sempre ter muito cuidado, tá? No final, a gente vai entender muitas coisas, né, sobre isso. Tá, seguindo à frente, outro exemplo que acontece muito entre Bassar e Halav que a gente não presta atenção,
Por exemplo, eu estou cozinhando antes de cozinhar, eu tenho uma pizza que está vencida, uma pizza de queijo, né? Essa pizza, ela está já há muito tempo na geladeira, né? Eu não quero ela, eu vou jogar ela numa lata de lixo. E nesse ponto eu também tenho uma carne, e essa carne também está vencida, eu não quero mais, eu vou me desfazer nela. E eu joguei dentro da lata de lixo. E aí? Tem algum problema? Aí os Chachamim, eles explicam que se os alimentos estão frios, não há nenhum problema, tá? Agora, eu joguei a pizza que está fria e eu esquentei a carne e eu notei que aquela carne, ela se perdeu, ela estava com vencimento, ela estava estragada, e eu joguei aquela carne dentro do lixo quente, então eu vou ter um problema lá, eu vou estar misturando carne com leite, em subconsciente. Então, muito cuidado, gente, não jogue derivados de queijo e depois joguem derivados de carne. Geralmente, nesse ponto, a gente sempre dá uma olhada para ver se no lixeira tem alguma coisa que você sabe, cozinha é território de todo mundo, né? Então, cada um tem seu tempo para usar a cozinha. Então, mas o lixeiro é coletivo, a lata de lixo é coletivo. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas situações, tá? Se o alimento está quente, não se joga. Geralmente, as pessoas mais marmim, mais temerosas, então todo mundo tenta melhorar um pouquinho. Não, nesse ponto, ter uma lixeira separada, né? Mas isso é cada um, né? Mas tem que estar prestando atenção, né? Na Guemará, no Talmud, fala numa Sechet Hulim, ele fala no capítulo 113, a Torá não está falando somente do cabrito, mas sim de todos os animais kasher, né? Daí vem aquelas fontes, né? Na Torá ela não dá muita explicação, né? Ela só faz a proibição. E na Guemará, no Talmud, ela vai dar uma explicação, tá? E que é interessante a gente saber, tá? Antigamente, nos tempos bíblicos, existia um povo que poderiam ser árabes, né? Antes de eles se converterem ao islamismo, eles tinham costume pagão. Esse costume pagão fazia uma cerimônia para as mulheres que são inférteis, né? Ter filhos. Então elas pegavam o leite do cabrito, né? Pegava o cabrito e jogava o leite e consumiam para ter filhos. Por que o cabrito? Porque era costume local naquela época, né? Então podia ser qualquer tipo de carne. Então o mais elevado era o cabrito naquele tempo, mas podia ser qualquer tipo de carne. Então os Chachamim, eles interpretam isso como uma transgressão e elevam isso a um nível de idolatria, tá? É uma das pistas que a Guemará entrega, tá? Mas a gente vai ver também que tem outras fontes, tá? Uma das fontes mais interessantes foi do livro Moreh Mevuchim, que é o Guia dos Perplexos. Rambam fala dessa proibição e conta essa história, né, dos pagãos que fazem esse tipo de alimento para dar às mulheres grávidas, para que elas possam ser férteis e ter filhos, tá? Agora tem uma outra fonte, a fonte da Cabala. A Cabala faz uma relação entre o filho e a mãe, né? Filho e a mãe, né? Quando a mãe produz o leite, ela quer dar vida ao filho, né? Quando ela produz o leite, ela vai estar alimentando, vai estar dando vida. E a carne representa a morte, porque a carne ela não tem um sentido de regressão, ela só
o destino da carne é ficar velha e chegar à morte. Então a gente está falando de duas forças, uma que dá a vida e a outra que é praticamente a morte, né? Então os cabalistas, os mekubalims, os rabinos mekubalims, eles interpretam isso como uma intoxicação do corpo, na alma. Então não é bom se comer essas duas coisas. Então essa é a visão dos cabalistas, né? Quando comem os dois juntos, estão envenenando a alma. É interessante isso, eu fiquei sabendo agora recentemente isso também. Como estudamos, a gente estudou as Tevilá de Kelim, né? As Tevilot de Kelim, a gente aprendeu muita coisa. A gente viu que os Kelim são como os utensílios do Beit Midrash, são como você está elevando os teus utensílios de comida da tua casa a um nível de Kedushá. Então, e é um mandamento da Torá, né? Como a gente viu no outro vídeo. Mais interessante disso tudo, a Torá ela só vai fazer uma proibição de carnes de mamíferos kasher, tá? E aí entra as aves, né? As aves não são mamíferos, né? Elas não produzem leite, né? Então a gente vai ver os animais mamíferos são a vaca, o bezerro, o cabrito, a ovelha e por aí, né? Mas quando todas essas carnes está proibido de comer, misturar com leite. Mas quando você fala das aves, aí já entra uma outra situação. Pela Torá, as aves, antes do cerco dos rabinos, as aves eram parves. Uau! Né? Porque as aves não produziam leite. Então, elas eram as aves eram parves. Só que os Chachamim vieram e decretaram que as aves também eram bassari, tá? Elas deixavam o estado de parve e se tornavam bassari. Por que eles fizeram isso, né? Porque tanto os animais mamíferos kasher como as aves kasherim, tanto os animais mamíferos e como as aves, elas passam por uma shechitá, elas passam por um abate. Então, poderia no futuro um judeu dizer assim: poxa, eu como carne que é abatida e essa carne, porque essa carne é abatida e o frango é abatida, esse aqui é proibido, essa aqui é liberado. Então teve muitos problemas nisso, muitas discussões, e os rabinos decretaram passar todo mundo no mesmo grupo, que é Bassarim, e desde isso virou uma takaná dos Rachamim, e uma mitzvah de Rabanam, tá? Não comer carne de frango com leite, tá? Então a gente tem muitas pessoas dizem os decretos de Kadosh dos Rachamim não são tão válidos. A gente tem que pensar um pouquinho, porque tanto no judaísmo, na Torá, a gente tem que ver que tanto de Oraita, dos mandamentos bíblicos, né, que estão escritos na Torá, e tem a obrigação de escutar os nossos sábios, que também é de Oraita. Então a gente acaba inserindo que de Rabanan também tem o mesmo valor de Oraita. Então, se os Rachamim decretaram isso, é porque talvez a gente não entenda, mas é para o bem de Am Israel. Tá? Isso virou um issu. Então, queijo com frango se torna um issu de Rabanam, um issu dos rabinos. Tá? É interessante de saber disso, tá? E tem outras alahot mais interessantes sobre isso, saber que a ave, no passado, ela era parve, e depois ela se tornou bassari por causa dos rabinos, tá? Mas elas passam por uma shechitá,
Então ela tem o mesmo peso dos animais kasher mamíferos, tá? Para terminar esse assunto, eu quero falar também dos 4 tipos de gafanhotos, né? Gafanhotos, e trazer uma coisa interessante. Gafanhoto, existem 4 tipos de gafanhotos kasher, tá? E geralmente eles existem nessa região do Oriente Médio, tá? Que vai até o Temã e até o Egito, tá? Mas hoje em dia a gente não tem esse costume de comer esse animal, porque se perdeu esse costume. Somente o único, ainda alguns, acho que no século passado, com uma intensidade muito menor, são as pessoas que vêm do Iêmen, tá? E eles não comem como cozidão, faz aquela panela. Quando a gente fala de comer gafanhoto, a gente pensa, poxa, está liberado gafanhoto, então vou fazer um ensopado de gafanhoto. Não. Eles comiam, né? O costume do Temã é fazer umas caçarolas enormes, né? E ali botar os gafanhotos kasher, tá? E meio que queimar eles, assar. E eles comiam aquele gafanhoto que é kasher como tira-gosto. Como aqui em Israel a gente tem costume muito de comer grãos assados, né? Então era assim que eles comiam. Uma coisa bem interessante que está na Tanar, né? Poucas pessoas sabem. Quem comeu gafanhoto foi o profeta Eliyahu, a Navi, né? O profeta Elias. Ele comeu o gafanhoto, né? E uma outra coisa interessante é quando o Egito ele foi assolado pela peste dos gafanhotos. Esses gafanhotos eram um dos 4 gafanhotos das espécies de 4 gafanhotos kasher. Então a Kadosh Baruch Hu, ele meio que se vingou do Egito através desses animais que são kasher, para purificar e libertar o povo de Israel para voltar à sua terra. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem muitos detalhes, mas o importante é que agora se abre o caminho para a discussão o que é Bassar e Halav, e nos próximos vídeos a gente vai falar muito mais temas, muitas mais coisas interessantes. Obrigado, Shabbat Shalom.